Neste domingo, nós celebramos a liturgia do 17º domingo comum. E o texto evangélico que ilumina a nossa celebração é de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Jesus está com os discípulos num lugar à parte. E os discípulos, vendo Jesus rezar, pedem que ele os ensine a rezar, assim como João ensinou os seus discípulos. No tempo de Jesus, era muito comum que os rabinos ensinassem aqueles que pertenciam à sua escola, os seus discípulos, a sua maneira própria de rezar. Jesus, atendendo o pedido dos discípulos, os ensina a rezar, chamando a Deus de Pai. Jesus se serve de um termo dos mais bonitos, comuns nos lares povoados de crianças, pois era próprio das crianças, quando se referiam ao Pai, chamá-lo de Abá, que significa papaizinho. Papai. Jesus, já no termo que se serve para dirigir-se ao Pai, já coloca a sua oração num clima de intimidade e de confiança. Os discípulos, por sua vez, participam da sua condição de filho e podem chamar a Deus de papai, papaizinho. Podem dirigir-se a Deus como filhos amados seus. No texto lucano da oração que Jesus ensina aos discípulos, nós vemos que Jesus ensina sempre a pedir para o nosso. Jesus diz que se trata de pedir o pão nosso. Perdoai-nos a nós as nossas ofensas. Livrai-nos do mal. A oração que Jesus ensina aos discípulos sempre tem um sentido comunitário. Não é o pedido egoísta de alguém que pensa somente em si, mas é o pedido de alguém que se sente membro de uma família e, portanto, pede não só para si, mas pede também pelos seus irmãos. Jesus, na sua oração, ensina os discípulos a pedirem para que o nome do Pai seja santificado e para que o seu reino venha. Antes de pedir o pão nosso, o perdão nosso, e para que nos livre do mal, Jesus ensina os discípulos a ampliar o horizonte, a pedir que se realize o reino querido pelo Pai, santificando assim o seu nome. A oração de Jesus contém todo o Evangelho. Quando nós nos debruçamos sobre ela, nós vemos que Jesus resume na sua oração toda a sua mensagem. Afinal de contas, quando ele anuncia o reino, Jesus anuncia o tempo ou aquela realidade onde todos são chamados a viver como filhos amados de Deus, que têm a Deus como Pai e, por consequência, viverem como irmãos uns dos outros. Jesus, além de ensinar os discípulos a rezar, depois conta-lhes a parábola do amigo que vem no alto da noite suplicar ao vizinho um pouco de pão para poder atender a sua visita. Jesus diz que a oração tem que ser uma oração perseverante, uma oração insistente, uma oração que não se deixe vencer pelo cansaço ou pela dúvida. Jesus diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, para ele abrir-se a porta. Ou seja, Deus jamais decepciona aqueles que recorrem com confiança
ao seu amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.